que aparecer, você me fala. Boa tarde, meu nome é Robson, eu sou consultor de implantação da Máxima Sistemas. Eu trabalho com a implantação do produto Max Promotor e hoje a gente montou esse webinar para dar uma orientação para os clientes com relação ao cadastro de usuário. Então, eu vou falar um pouco de cadastro de usuário e vou falar também um pouco de permissão. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa a respeito desse conteúdo, vocês podem colocar a hashtag e o nome e a pergunta aí no chat, que eu tenho uma pessoa que vai estar me auxiliando aqui, que vai estar ajudando a responder a essa pergunta. A gente já vai começar falando sobre o cadastro de usuário. Só um momento. Então, para realizar o cadastro de usuário, eu tenho duas formas. Eu posso utilizar o cadastro do Intor, porque o sistema Max Promotor ele funciona através do ERP Intor, ou eu posso também utilizar o cadastro do próprio sistema Max Promotor. É interessante você, quando for cadastrar os seus promotores, ou os seus vendedores que forem trabalhar com um perfil de promotor também, você utilizar o cadastro do Intor. E aí a gente consegue importar esse cadastro para o nosso sistema Max Promotor. Então, tem essas duas formas de a gente trabalhar aí o cadastro. Então, eu vou entrar aqui no menu. Esse menu aqui, eu posso tanto clicar aqui em cadastro e achar o usuário, ou posso simplesmente digitar aqui na usabilidade, cadastro. Aí eu posso pesquisar aqui, usuário. Ou então eu posso digitar direto, usuário, que também é a mesma opção. Cliquei aqui em cadastro usuário. Se você estiver utilizando o ERP Intor e os seus promotores estiverem cadastrados no Intor, o sistema já vai importar esse cadastro. Então aqui vai ter uma lista, por exemplo, perfil de promotores. Então são todos os promotores que já está cadastrado no sistema. Essa aqui é uma base de teste, então hoje só tem esses dois promotores de teste. E como é que a gente faz para cadastrar um usuário administrador, por exemplo? É simples, basta você vir aqui em novo. Aqui você vai colocar a descrição, né, o nome do usuário administrador. Vou colocar como administrador 1 aqui, só a título de informação. Esse código, por enquanto, o sistema ainda está solicitando que você digite um código. Mas você pode digitar qualquer código aqui. Esse login será o login que vai ser utilizado pelo usuário. Tá? E aqui eu vou colocar uma senha fácil, somente para a gente poder ter condições de acessar aqui no modo administrador. Logo aqui embaixo, ele pede para você escolher o perfil. Como a gente está cadastrando um administrador, então eu vou escolher o perfil de administrador. Então eu vou salvar aqui. Ou seja, o cadastro de perfil administrador é feito dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode digitar, fazer a pergunta aí no chat. Essa é a forma de realizar o cadastro de administrador. Como é que eu faço para realizar o cadastro de supervisor? Da mesma forma, eu venho aqui em novo. Aqui eu vou escrever supervisor. O login eu vou repetir, tá? Vou colocar aqui supervisor 1. Vou colocar um código aleatório aqui. Uma senha. Selecionei a senha e aqui eu vou escolher o perfil. Então, aqui eu vou dizer que é o perfil supervisor. O sistema, ele tem, para aqueles clientes que trabalham com supervisor em campo, tanto o supervisor como o promotor, também você pode ter o controle de jornada. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode montar um webinar referente à questão da jornada, tá?
que é a opção que você pode cadastrar aqui. Aqui embaixo, eu vou dizer que esse supervisor, ele está vinculado a um gerente, para eu ter essa hierarquia, né? E logo aqui eu vou dizer o seguinte, que ele está vinculado a esse promotor e esse promotor. Então, esse supervisor 1 aqui, ele vai ter a visão das atividades desses dois promotores. O admin tem acesso a todas as funções. Deixa eu ver quem perguntou. O Torres perguntou, o admin tem acesso a todas as permissões? As funções. Eu vou mostrar o próximo tópico, né, que é referente às permissões. Aí eu vou mostrar aonde é que você pode dar permissões. Então, você como administrador, você pode escolher se o seu administrador vai ter permissões, todas as permissões, ou alguma situação. Em alguns casos, por exemplo, você tem o seu gerente. O seu gerente ele pode ter acesso a algumas permissões e pode ter acesso à parte de cadastro. Então, é natural que o seu administrador tenha acesso a todas as permissões. E os demais perfis, eles vão ser limitados conforme a sua necessidade. Vou salvar aqui. Então, aqui, a forma de cadastro é igual para todos. O que vai fazer diferença é quando for promotor, porque o que acontece? O seu promotor, você pode cadastrar o endereço da casa dele, que se caso você for trabalhar com a questão de jornada, a gente tem um parâmetro que define, fala o seguinte, olha, esse promotor só pode registrar a jornada, que seria o ponto, fora da casa dele. Se ele estiver na casa dele, ele não consegue registrar. Então, para isso, você tem o campo aqui, endereço com latitude e longitude. Essa é a diferença de um administrador. E aqui você pode selecionar os clientes que ele trabalha. Esse vínculo de ponto de venda com o promotor, ele pode ser importado do RP. Basta você realizar o cadastro do promotor no RP. Importando esse vínculo, ele já vai trazer na lista aqui daquele promotor quais são os clientes que estão sendo atendidos por esse promotor. E uma outra situação, caso você não for utilizar o RP em Tor, aí você pode fazer o vínculo manual pelo nosso sistema. Aí basta vir aqui, escolher o cliente que você gostaria de que esse promotor realizasse o atendimento e adicionasse. Então aqui você pode adicionar na lista de clientes que esse promotor atende. Eu vou cancelar aqui porque eu não vou cadastrar o promotor que já tem promotores cadastrados, tá? Vou cancelar. Agora eu vou falar sobre o perfil, que é aquelas permissões que cada perfil pode ter. Para isso, eu venho aqui, eu posso digitar perfil. Aqui, ó, permissões e usuários por perfil. Então aqui, por exemplo, vou selecionar o administrador. Hoje, o meu administrador ele tem acesso a todas essas funcionalidades, como, por exemplo, acompanhamento online, dashboard inteligente, cadastro de pesquisa. Então, ele vai ter acesso a todas essas opções. E se eu falar assim, não, o meu administrador, que é algo que não é legal, né? Porque o administrador é interessante ele ter acesso a todas as funcionalidades, mas eu falo assim, não, eu não quero que ele tenha acesso a cadastro. Aí eu venho aqui e retiro o acesso dele. Então, ou seja, como administrador, ele não vai ter a opção de cadastro. Então, eu vou selecionar aqui o perfil de diretor. O diretor, por exemplo, não faz sentido, talvez, o diretor fazer cadastro de pesquisa. Mas eu quero que o meu diretor visualize o acompanhamento online. Eu quero que o meu diretor, por exemplo, visualiza esse relatório de item e ruptura, que é um relatório mais utilizado pela ferramenta. Eu quero que ele visualize o relatório de pesquisados e apuração. E mais o de visita. Então,
isso daqui, desse lado aqui, são as permissões que o meu usuário vai ter, que o usuário diretor. Então, se eu salvar aqui, salvei, e eu cadastrei um usuário diretor, então tá aqui o usuário diretor, eu vou logar com esse usuário. Vem aqui, sair. Então ele vai ter acesso a esse painel. Aqui ele vai ter acesso só dashboard e ações, que seria o acompanhamento online. Quais funcionalidades que ele tem? Os relatórios. Não sei se vocês notaram, aquelas outras opções de cadastro, relatórios, aqueles outros relatórios, não apresentou para o diretor. E aqui nesse painel, né, que é a visão geral que você vai ter, você vai ver o que? O gerente. Aqui no gerente você vai ver o supervisor. E o supervisor, como diretor, você vai ter a visão dos promotores que estão vinculados a esse supervisor. Tranquilo? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou mostrar agora o outro perfil de gerente, tá? Vou sair aqui. Vou logar com o meu usuário de administrador. Selecionar aqui. Vamos lá no perfil, né? Perfil de usuário. Então agora eu vou selecionar o perfil gerente. Esse gerente aqui, o que ele pode fazer? Eu posso marcar para ele poder visualizar o acompanhamento e também fazer cadastro de pesquisa. Cadastro de pergunta. Eu quero que ele também faça cadastro de ponto de venda, de rede. Esse é o perfil gerente. Então ele vai ter a opção de fazer todos os cadastros possíveis. Vou selecionando aqui tarefas, que é interessante. Mas eu não quero que ele visualize os relatórios de itens avaliados, né? Então, ou seja, ele não vai ter permissões de tirar os relatórios necessários. Então eu vou salvar aqui. Salvei. Vou logar como gerente. Então, ou seja, aqui, se eu vim aqui do meu lado esquerdo, tá vendo aqui que aumentou a gama de itens que ele pode acessar? Então, aqui ele pode acessar o acompanhamento online, ele pode acessar o cadastro, conforme eu marquei as permissões lá para ele. Então, o item avaliado, o ramo de atividade, a empresa. Então, essas são as opções. Mas a parte de relatório, não sei se vocês observaram, a parte de relatório não está listando aqui. Então, eu como gerente, eu só vou ter acesso a esses tópicos, conforme eu marquei lá como administrador. Então, é importante você como administrador deixar a permissão geral. E aí depois você pode definir o perfil, qual a opção que ele tem. Eu vou sair aqui. Vou entrar agora como administrador novamente. O Torres tem umas duas perguntas aqui. Só um momento que o Torres está perguntando aqui, só um minuto. Ainda estou em dúvida em relação ao cadastro do promotor com o cliente. E ele pede para mostrar novamente o cadastro do supervisor. Certo. Eu vou mostrar aqui como que é feito o cadastro de supervisor novamente, tá? E com relação ao vínculo do promotor com o cliente, aí eu vou acessar um cadastro de um promotor e vou mostrar para vocês. Aí qualquer coisa também, depois a gente pode marcar um outro webinar referente apenas a vínculo de ponto de venda com o promotor. Só um minutinho. Aqui eu venho aqui no usuário. Então eu vou colocar aqui a opção novo. Então eu vou colocar como supervisor 3, um exemplo. O login vai ser o mesmo, tá?
Então aqui eu vou dizer que é supervisor 3. Então aqui eu vou dizer o seguinte, 1, 2, 3, que é a senha que eu coloquei aqui. Fácil, né? Que eu vou dizer qualquer código aleatório aqui. Aqui embaixo eu vou definir que ele é perfil supervisor. Então, eu venho aqui e marco como supervisor. Depois que eu marcar como supervisor, quais são os próximos passos? Eu venho aqui e falo o seguinte, olha, esse supervisor 3, ele está vinculado a qual gerente? Hoje eu só tenho um gerente vinculado a ele. Então, eu vou dizer que é esse gerente aqui. Beleza, então eu sei que esse supervisor 3 está vinculado ao gerente que está marcado aqui. E também eu posso falar que esse supervisor 3 está vinculado ao usuário. Qual usuário? Que é o promotor. Sempre o supervisor está vinculado a um promotor, para ele poder ter a visão das atividades do seu promotor. Então, vem aqui e adiciono. Então, esse vínculo aqui é o vínculo que você faz com o seu supervisor e seu promotor. Para quem utiliza o RP-Intor, se você for através da rotina de vínculo de usuário e supervisor, você já faz isso, o sistema já entende e já importa para você. Para quem não estiver utilizando o RP-Intor, pode-se fazer o vínculo dessa forma. Tem alguma dúvida? Mais uma dúvida aqui da Thalita. Ela gostaria de ver as permissões do diretor novamente. Tá. Então eu salvei aqui. A Thalita está perguntando se para visualizar as permissões do diretor. Então, o local onde você dá as permissões, ele pode servir para todos os perfis. Então eu venho aqui, ó, permissão de usuário. Então, aqui que eu vou escolher, não, eu quero ver a permissão do administrador, por exemplo. Aqui, o que está nesse quadro direito, da direita, significa o quê? Significa que ele tem permissão. Então, vamos escolher o do diretor. Estou aqui do diretor. Então, aqui da minha direita, são todas as permissões que o meu diretor tem acesso. À esquerda, são as permissões que eu posso conceder. Então, por exemplo, eu tenho aqui um relatório, vamos digitar aqui, ó, preço. Eu tenho um relatório de preço. O meu diretor pode visualizar esse relatório de preço? Pode. Então, eu venho aqui e marco. Aí você fala assim, não, eu quero que o meu diretor visualize todos os relatórios. Eu quero que ele tenha acesso como administrador. Também pode. Basta você vir aqui e adicionar todas as permissões. Então, se a gente salvar aqui e logar como diretor, ele vai ter todos os acessos. Cadastro, cadastro de objetivo, pesquisa, jornada, relatórios. Então, ou seja, eu transformei o perfil diretor um perfil de diretor e de administrador. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? O perfil diretor, como ele está vinculado a um gerente, então eu posso ter essa visão, essa hierarquia aqui, de gerente, supervisor, né? Supervisor e os promotores que estão vinculados a ele. Ok? Mas alguém tem alguma dúvida? Bom, então assim, esse é o padrão de utilização. A gente tem o quê? Tem o vendedor. Não é comum o vendedor ter acesso ao portal, mas se caso você queira que o seu vendedor tenha acesso para acompanhar, por exemplo, algum relatório de visita, pode ser feito também. Você pode vir aqui no perfil, cadastro de perfil, e falar o seguinte, olha, esse vendedor aqui, eu quero que ele tenha acesso somente ao relatório de visita não visitado. Então,
todos os relatórios de visita e não visitado, ele vai ter acesso. Isso aqui não é muito comum. Outra coisa que também não é muito comum é o seu promotor ter acesso ao portal, a essa parte web. Porque o promotor hoje, como ele trabalha com pesquisa, ele tem acesso somente à parte web. Então, você também pode colocar o seu promotor para ter algum acesso. Por exemplo, o relatório aqui de visitas. Então, ou seja, ele vai ter acesso a esse relatório de visita. Não, eu quero que o meu promotor tenha acesso ao relatório de galeria de fotos. Você vem aqui e seleciona. Para ter algum acesso, por exemplo... Só um minutinho. Relatório aqui. Tá, então assim, o importante é que você pode ter permissões, você pode escolher quais as permissões que cada perfil desse tem acesso. E aí, quando você for cadastrar, né, vem aqui em usuário, cadastre o usuário, aí quando você for cadastrar, você vai escolher qual o perfil e de acordo com o usuário que você cadastrar, você vai ter o perfil e as suas permissões. O 2 ainda está com dúvida com relação ao cadastro de promotor. Eu vou explicar novamente, começando o cadastro de promotor novamente, só um minutinho. Então eu venho aqui, eu posso ir usuário, cadastro usuário, ou eu posso digitar aqui também usuário. Para eu cadastrar um promotor, eu venho aqui em novo. Aqui eu vou colocar o nome do promotor. Promotor 2. Aqui eu posso colocar qualquer código, tá? Não precisa ser um código 1, 2, 3, o que seja. Aqui eu vou repetir o nome que eu coloquei, o mesmo login. Porque esse login aqui vai ser utilizado lá no aplicativo, que é o que vai no aparelho. Então aqui eu vou colocar a senha 123. 123. Eu vou selecionar aqui perfil promotor, tá? Quando eu selecionar o perfil promotor, eu já vou ter essas opções. Então eu posso, se eu for trabalhar com jornada, eu posso selecionar a jornada que vai ser utilizada por esse promotor. Se eu for trabalhar com ajuda de custo de veículo, por exemplo, eu posso escolher a ajuda de custo. Se esse promotor é um assalariado, eu posso escolher a opção. Se a ajuda de custo vai ser diária ou quilômetro, você pode escolher. Depois você pode ter um relatório com essa informação. Calendário, eu vou escolher um calendário padrão conforme a sua cidade. Configurações padrões, essas configurações padrões, depois a gente pode marcar um webinar só de permissão de promotor, onde você pode falar que o promotor trabalha com cerca, não trabalha com cerca, então a gente pode marcar um webinar referente a isso daí. E aqui embaixo você pode vincular o seu supervisor. Então esse promotor aqui, o promotor 2, ele vai pertencer a qual supervisor? Eu vou dizer que ele vai pertencer ao supervisor 3. Por que a gente tem que fazer essa hierarquia? Porque quando você liberar o acesso para o supervisor do promotor, a hora que ele acessar o portal, ele vai visualizar apenas os promotores vinculados a ele. Então aqui eu selecionei o supervisor 3. Aqui embaixo eu posso adicionar quem são os clientes que vão ser atendidos por esse promotor. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ou eu pesquiso pelo código, ou eu clico aqui no maisinho. Então eu adicionei, logo abaixo eu vou dizer o endereço da casa desse promotor. Então aqui eu vou preencher como rua, bairro, o estado, né, a cidade, CEP, e aqui eu vou dizer a localização. Essa localização é importante caso você for trabalhar com a jornada. Se você não for trabalhar com jornada, não tem necessidade de você
colocar esse endereço, a não ser que você queira deixar documentado o endereço da casa do promotor. Depois que você realizar esse procedimento, basta vir aqui e salvar. Tem alguma dúvida com relação ao cadastro do promotor? Tá, então eu vou salvar aqui. Não preciso gerar agenda, porque eu não vou trabalhar com agenda agora. Colocar como não. Então, se mais alguém tiver alguma dúvida, né, referente a esses dois assuntos, eu posso explicar novamente. Caso não tenha, a gente concluiu o nosso webinar referente a cadastro de usuário e permissões de usuário por perfil. Torres, ficou esclarecido a questão do cadastro de promotor? A Thalita fez uma pergunta. A Thalita está perguntando, quando colocar o código do cliente, automaticamente já irá puxar o cliente do Intor. Aqui na opção do promotor, vou selecionar aqui o promotor. O que acontece? A lista de clientes que está presente aqui, ela vem do Intor, caso o cliente utilize o RP Intor. Caso o cliente não utilize o RP Intor, mas já importou essa lista de clientes, basta ele vir aqui e digitar o código. Por exemplo, se eu digitar o código 3 aqui, como só tem um cliente vinculado, então ele só vai listar um. Aí, ou seja, quem não utiliza o RP Intor vai ter que vir aqui e adicionar. Quem utiliza o RP Intor, que já tem o vínculo do cliente do ponto de venda com o promotor, isso aqui já vai vir automático. Você não vai precisar fazer nenhuma alteração. Existe uma rotina que você monta esse vínculo. Caso você não tenha conhecimento dessa rotina, pode solicitar o pessoal da PC para te passar essa rotina que faz esse vínculo. Se vocês acharem mais fácil, por exemplo, fazer o vínculo pelo nosso sistema, não tem problema, pode fazer. Porque pelo que eu percebi na rotina do Intor, você faz código a código esse vínculo. Já no nosso sistema, você pode, por exemplo, filtrar aqui por um estado, uma cidade e adicionar todos de uma vez só. Mas se você for optar por essa opção desse vínculo, você tem que desativar a integração do ponto de venda com o promotor. Thalita, conseguiu entender? E o Alan também fez uma pergunta se no cadastro do promotor que vai ser possível definir a rota dele. O Alan está perguntando, no cadastro do promotor que vai ser possível definir a rota. A questão da rota, eu vou só fazer uma prévia para vocês. Ela pode ser feita no Intor, tem uma opção lá no Intor que você monta, se caso você cadastrar a rota no RP Intor, ela vai ser montada para aquele promotor. Ou você pode vir aqui no próprio sistema promotor e cadastrar uma rota. Aí a rota, ela vai tomar como base, só mostrar aqui para vocês. Quando eu escolho o promotor que já tem o vínculo dos seus clientes, só aqui, ó. O cliente que estiver vinculado lá no cadastro de usuário com o vínculo do promotor, ele vai listar aqui. Aí aqui você monta a rota. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um webinar referente, vocês podem dar a sugestão aí, a gente pode fazer um webinar referente à rota. Tanto utilizando a rota do Intor,
como utilizando a rota do Max Promotor. Ok? Então, eu vou estar finalizando. É importante vocês deixarem aí sugestão dos próximos webinars para a gente programar aqui e fazer esse webinar que eu acredito eu que está ajudando bastante o pessoal com relação a essas dúvidas principais aí. Só antes de finalizar, a Thalita acabou de fazer mais uma pergunta. Espera aí só um minutinho que eu acho que a Thalita perguntou. Como é essa importação do entorno? Thalita, você está se referindo à importação do Intor. Se for referente à importação do Intor, existe um painel onde ele habilita se ele vai importar, por exemplo, o cadastro de cliente, se ele vai importar os itens avaliados, se ele vai importar os promotores. E esse painel é o que você ativa essa importação. Então, ou seja, eu ativei a importação lá do ponto de venda com o promotor. Ele tem que estar cadastrado no Intor. Quando ele estiver cadastrado no Intor, o nosso sistema faz uma consulta no banco de dados do Intor, ele entende que tem esse vínculo e importa para dentro do nosso sistema. Então, grosso modo, é dessa forma que ele importa os dados. Beleza? Então, assim, eu agradeço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de fazer a apresentação aí desse conteúdo. E caso vocês tenham alguma outra sugestão de algum outro conteúdo do Max Promotor, pode colocar aí para a gente poder programar aí os próximos eventos. Muito obrigado. Até mais. Finalizando.